Paz do Senhor para os irmãos. Estamos começando o ano com a série Cristo em Nós. Passo a passo para vivermos, recebermos e vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Em nós, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Paizinho querido e amado, eu sou carente, Senhor, da Tua graça. Espírito Santo de Deus, somos carentes do Teu ensino, da Tua admoestação, do Teu convencimento. Pai, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que nós queremos. Não deixe, Senhor, que saia nada de mim mesma, Senhor, porque de mim eu não tenho nada de bom, não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas a Tua palavra, Pai, a Tua palavra é bálsamo, é cura. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra ela nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. E que possamos, Senhor, nos aproximar de Ti a cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos começar falando sobre as raízes invisíveis dessa espiritualidade, uma espiritualidade bíblica. Né, irmãos? Não é aquela que a gente acha que é a espiritualidade. Espiritualidade bíblica. E como que a gente amadurece essa espiritualidade, como que a gente desenvolve isso, como que a gente vive isso de maneira verdadeira. Então, vamos ler em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 8 e do 16 ao 18, para contextualizar. Pode ser a NVI. Que aí eu leio aqui embaixo, para não ficar. Mateus capítulo 6, do 1 ao 8 e do 16 ao 18. Diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade te digo que já receberam a plena recompensa. 3. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, te recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade te digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Vamos para o 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto para que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade te digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que te vê em secreto. E seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem algumas coisas muito importantes aqui nessa passagem que vão tirar a gente do meio do caminho para entender que não é sobre fazer ou não fazer. É sobre o porquê você faz. Para que você faz. Qual é a finalidade daquilo que você está fazendo. Então, o Senhor aqui está abordando os 3 atos de piedade que eram super importantes no judaísmo, que era o quê? Dar esmolas, né, a caridade, a generosidade, a oração e o jejum. E que também é base para nós, para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Essa é a base do evangelho do cristianismo. E o que o Senhor vai dizendo aqui? Não é... Se você for dar esmola, faça assim, faça assado. Se você for orar, faça assim, faça assado. Então, aqui é a primeira coisa. Não é se, é quando. Então, subentende-se o quê? Que nós temos que fazer. Nós vamos fazer aquilo em um momento ou outro.
Você sim precisa exercer generosidade, você precisa orar e você precisa ter uma vida de jejum, de busca intencional, interior e individual. E aqui nessa primeira parte a gente vai falar exatamente sobre isso. Aquilo que nós, como igreja, não podemos fazer por você. Aquilo que a igreja não pode fazer por mim. A minha vida com Deus, a minha vida de fé, o crescimento, o surgimento da minha fé não depende da igreja, não depende da comunidade. Então, aqui a questão não é se for fazer, mas quando. Então, o Senhor está falando, prestem atenção na intenção daquilo que é feito. E ele deixa isso muito claro, porque ele fala o quê? Por exemplo, no 2. Eles fazem isso, eles mostram que estão sendo generosos, eles mostram que estão dando esmola, e ele termina falando assim, olha, a fim, ou seja, a finalidade deles é o quê? Serem honrados pelos outros. E por isso eles já receberam a recompensa. Qual era o objetivo daquilo? Né? Era mostrar aos outros o quão bom, o quão generoso eu sou. E os outros viram, pronto, atingi o meu objetivo. Então o Senhor fala, eu já não tenho nada a ver com isso. O Senhor não era a causa final, o objetivo não era glorificar o nome de Deus. Então, não é errado. Não é errado que o mundo veja boas obras, muito pelo contrário. Antes disso, no capítulo 5, versículo 16, o Senhor falou assim, da mesma forma, as suas boas obras devem resplandecer diante dos homens. E aqui que muda a situação. Para quê? Para que todos a vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então, a questão não é se as pessoas estão vendo ou não o que você está fazendo, mas por que você quer que as pessoas vejam o que você está fazendo. É para que o nome dele seja glorificado? É para que mais pessoas se sintam inspiradas a fazer também? É para que mais pessoas se sintam estimuladas a também praticar boas obras? Ou é simplesmente para que nos aplaudam, para que percebam quão cristãos nós somos? Então, a questão está sempre na intenção. Da mesma forma que o jejum, ele é uma necessidade do cristão. Não é sobre jejuar ou não, mas o objetivo do jejum não é barganhar com o Senhor. O objetivo do jejum é formar um coração obediente. Não é um corpo castigado. O objetivo do jejum é o domínio de mim mesmo, o controle de mim mesmo, a dependência do Senhor, que me leva a entender que nem só de pão viverá o homem. E eu transformo isso em algo literal, como o Senhor Jesus fez. Eu entendo que eu preciso ensinar o meu corpo que não é ele quem me comanda. Eu não estou sendo levado pelas minhas vontades e os meus interesses. Então, a questão toda aqui, irmãos, é sempre alinhar a intenção. No versículo 5, ele diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Eram conhecidos os atores, né, ali na Grécia Antiga. O que eles usavam? Máscaras para fazerem representação de papéis. Então, quando o Senhor está falando, não seja como os hipócritas, esse termo ele vem para o meio moral social como alguém que representa um papel, alguém que finge ser aquilo que não é. Então, o Senhor está falando, não seja como aqueles que fingem ser o que na verdade não são. Não sejam como eles estão fingindo ser o que eles não são. Por quê? Porque eles oram em pé, sentado, deitado? Não, irmãos. O Senhor não está nem aí para isso. Ore de joelhos, ore em pé, ore deitado, ore sentado, mas analise a intenção do seu coração. Por que você está fazendo isso? Qual é a finalidade de você estar orando? Qual é a intenção do seu coração? Então, esse pessoal, ele tinha uma espiritualidade falsa. Os objetivos eram fúteis. Qual era o objetivo? Ser visto pelos homens. Obter status, obter prestígio, ser visto como uma pessoa que é uma pessoa de oração, que é cheia de Deus, que é não sei o quê. Esse era o objetivo. Então, eles estavam usando a religião, usando o Senhor como um meio para chegar naquilo que eles queriam. E é exatamente isso que Deus não quer. O que o Senhor está dizendo, a oração não é um meio para você conseguir o que você quer, mas a oração, ela é um meio para você chegar ao Senhor. Ele é a nossa finalidade. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso galardão. Então eu oro não para que os meus desejos sejam realizados, como se Ele fosse um gênio da lâmpada, mas eu oro porque eu quero alinhar a minha vontade com a vontade dEle. Eu quero entender o que tem no coração dEle para mim. Eu quero que os meus desejos sejam satisfeitos, à medida que eu me contento com aquilo que Ele tem para mim, à medida que eu alinho a minha vontade com a vontade dEle.
O Senhor, Ele critica muitas vezes, né? Mais na frente, em Mateus 15:8, falando sobre Isaías 29, o Senhor vai falar o quê? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui é onde faz toda a diferença. A nova aliança, ela não se contenta com costumes. A nova aliança quer tudo. O Senhor quer tudo, irmãos. Ele não quer mais que você faça coisas, uma regra de coisas, por fazer. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer a nossa adoração intencional. E o Senhor, irmãos, como um pai, sabe muito bem quando nós estamos fazendo alguma coisa só para conseguir outra. Nós conhecemos os nossos filhos. Eu sei quando o meu filho está tendo um determinado comportamento, para eu ver como ele está sendo bonzinho, comportado e obediente, e depois eu já sei que ele vai me pedir alguma coisa. Eu conheço. Eu simplesmente conheço. E às vezes são mudanças sutis, irmãos. Esse dia eu estava falando com o Adriano. Ele está aqui. Você não sabia que você estava aqui. Achei que você estava lá. Na minha família tem mania de fazer pregações positivas sobre nós mesmos, né? Nós sabemos quando os nossos filhos estão mudando o comportamento simplesmente para conseguir o que eles querem. Você acha que o nosso Deus Pai não sabe? Então o Senhor Jesus, Ele vai falar, mas você quando orar, vai lá para o seu quarto, fecha a porta e ora para quem? Para o seu pai. Ele está dizendo, Ele te conhece. Primeira coisa, Ele te conhece. E Ele quer ter uma intimidade real e genuína com você. Deus, Ele não é o meio. Deus, Ele é a recompensa. Ele é o objetivo da oração. Ele é o objetivo do jejum. Ele é o objetivo do serviço. Ele é o objetivo da vida de igreja. É Ele sempre a finalidade de tudo. E por que Ele chama para o quarto? Irmãos, é o lugar de maior intimidade que nós temos. É o lugar onde nós somos quem nós realmente somos quando ninguém está nos vendo. No mundo hoje de vitrinismo, onde todo mundo mostra o que quer mostrar, o quarto, ele representa um lugar de intimidade real. No quarto é onde eu posso ser, falar e agir da maneira que eu quero, sem que ninguém vá me julgar por aquilo. Eu não tenho nenhuma preocupação. Então o Senhor, Ele está falando, eu quero você do jeitinho que você é, cheio dos seus carrapichos, seus problemas, seus defeitos, seus pecados ocultos. É ali que eu quero estar. Eu quero estar ali onde mais ninguém consegue ver. Na verdade, não é eu quero estar ali, é eu quero que você esteja lá comigo, porque Ele está em todo lugar. Diz o Salmo 139, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, nos sonda a todo momento. Então, o Senhor, Ele está, eu quero que você esteja comigo, não só na frente dos homens, porque aquilo ali que eles estão vendo é uma coisa, mas eu não vejo como o homem vê. Já tinha dito ele lá atrás para Samuel. Eu não vejo da forma que você vê, eu vejo de uma forma diferente, eu estou sondando o coração. Então ele diz, eu quero você naquele lugar onde ninguém mais te conhece, onde você é verdadeiro e genuíno, onde nós podemos nos conhecer intimamente. Irmãos, já foi falado muito isso aqui. O Senhor Jesus muitas vezes usa a palavra conhecer, que é a mesma palavra judaica usada para o relacionamento íntimo entre homem e mulher. O que o Senhor quer? Emaranhamento. Ele quer estar assim, olha, unido conosco, junto. Ele quer que nós sejamos um com Ele. É isso que Ele quer. Ele quer esse lugar de intimidade, uma intimidade tão justa, tão próxima, tão perto, tão colada nele, que a gente já começa a pensar como Ele pensa, agir como Ele age, falar como Ele fala, sentir como Ele sente. É isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso só é possível com emaranhamento. Então o Senhor fala, vem para o quarto. Eu estou te vendo no público e está tudo bem. Mas eu te quero num lugar de muita intimidade, real e genuína. Por quê, irmãos? Porque a nova aliança não se contenta com um relacionamento de fachada. O Senhor não se contenta com isso. Quantos casais vivem um relacionamento de fachada? Tá tudo bem da porta para fora, maravilhoso. Entrou, fechou a porta, são inimigos. Não se conhecem, não conversam, fica cada um para um canto, não existe a menor intimidade, é um relacionamento de fachada. E muitas pessoas vivem assim. Mas o Senhor está dizendo, eu não quero isso. Isso não me interessa, não foi para isso que eu enviei meu filho, não foi para isso que houve todo o sacrifício, foi para que existisse um relacionamento de emaranhamento. A gente volta a estar um no outro. É Deus habitando dentro de nós. Quando nós abrimos espaço para isso. A gente vê que mais à frente ele fala sobre aqueles que, Senhor, no teu nome eu orei,
Fiz milagres, maravilhas, expulsei demônios, profetizei. E o que o Senhor Jesus vai dizer para eles? Eu não te conheço. Eu te conheço. Eu não faço ideia de quem você é. Por quê? Porque o evangelho era um meio para alcançar fé, milagre, dinheiro, prestígio, fama, o que quer que fosse. O Senhor, a palavra e tudo que ela proporciona era um meio, não era o fim. Então o Senhor fala, ok, não faço ideia de quem você é. E aqui existe uma diferença, tem uma diferença entre nós sabermos quem é uma pessoa, nós conhecermos uma pessoa, nós sermos conhecidos por essa pessoa e nós termos uma intimidade real e transformadora com essa pessoa. E esse é o objetivo do secreto. É isso que Deus quer conosco, uma intimidade real e transformadora. Eu sei quem é a irmã Mara, eu conheço a irmã Mara, mas quando a irmã Mara fez aniversário, eu precisei ligar para uma das filhas da irmã Mara e falar, mas o que tua mãe gosta? Me dá aqui uma ideia, uma sugestão do que gosta de verdade. Por quê? Porque eu conheço a irmã Mara, conheço. Nós estamos sempre juntos. Mas ainda não temos esse nível de intimidade. Então veja a diferença, essa é a diferença. Quantos aqui conhecem o senhor Marcelo Rebelo de Souza? Portugal conhece. Conhecemos. Ele nos conhece? Ele sabe quem eu sou? Posso aparecer na casa dele e vir aqui tomar um café? Não. Seu assessor mais íntimo, que sabe da sua agenda, seus gostos, onde ele gosta de estar, com quem ele se dá bem, com quem ele não dá, pode, no momento de aflição, de angústia, ligar para ele de madrugada. Ai, estou precisando aqui ouvir uma palavra de conselho. Não. Não são amigos. Níveis. Então, o que o Senhor está falando é, eu quero ter uma intimidade real com você. Eu quero que a gente possa se conhecer de verdade. Que o Senhor não seja o meio pelo qual nós alcançamos coisas, mas que Ele seja a finalidade de toda a nossa vida, de oração, de devoção e de serviço. Ele é a finalidade. E é por isso que a Bíblia fala, tudo que você for fazer, você faz como se fosse para o... É para Ele. Para quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Não é para eu ficar bem na fita. Não é para ver, nossa, como você se dedica. Não, irmãos. É para que o nome dele seja glorificado, as pessoas entendam que isso é uma coisa que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Existe uma força que só o Espírito Santo é capaz de dar. Quantas vezes nós estamos exaustos, eu digo, Senhor, a tua palavra diz, correrão e não se cansarão. Renova as nossas forças. Porque é para a glória dele. É amor, é devoção. E aí ele chega no 7 e ele fala, e quando orarem, não useis de vãs repetições, ou não falem por falar, como fazem ele. E aí ele explica, o problema está em repetir? Não está. Por quê? Porque eles pensam que por muito falar, é que eles serão ouvidos. Então aí tem gente que acha que não pode pedir a mesma coisa para Deus 2 vezes. Tem gente que acha que não pode... Irmãos, o próprio Senhor ensinou a perseverar em oração. Quando ele traz a parábola do juiz iníquo, quando ele traz a parábola do amigo importunado lá de madrugada, porque chegou visita na minha casa, me dá um pão e não sei o quê. Ele está ensinando o quê? Você precisa insistir naquilo que você realmente quer. Isso vai mostrar se isso realmente é importante para você ou não. Quando meu filho me pede uma coisa, às vezes eu deixo rolar. Eu quero saber se ele realmente está interessado naquilo ou se é só um fogo de palha de momento. Porque se for de momento, vai passar ali uns dias, ele vai esquecer, ele nem lembra mais. Mas tem coisas que não, vai um mês adentro. Quero isso, quero isso, quero isso. Não esquece. E eu percebo que aquilo é realmente importante para ele. Então o Senhor está dizendo, não é uma vã repetição como se fosse um mantra. Que era isso que eles faziam. O que eles achavam? Que por repetirem muitas vezes, eles seriam ouvidos. Né? Então não é... O próprio Pai Nosso que ele ensina a seguir, ele não é uma muleta. Não é, eu vou orar 20 Pai Nosso para ser perdoado. Não faz a menor diferença. Você pode orar 50, 100 vezes. Se você não orar de uma maneira que você se conscientize daquilo que você fez e se arrependa genuinamente, não faz a menor diferença. E é isso que o Senhor está falando. Não faça isso. Eles estão achando que por repetir muitas vezes vão ser ouvidos. Mas a oração, ela é um meio de relacionamento e alinhamento com a vontade de Deus. Não é só eu falar, até conseguir o que eu quero. O próprio Senhor Jesus orou 3 vezes sobre o mesmo assunto no Getsemane. Então, não é errado nós repetirmos a nossa oração. Até que o que aconteceu? A vontade dele foi alinhada com a vontade do Pai. E ele disse, seja feita a tua vontade.
Mas foi uma oração repetida, de dor e sofrimento, até que aquilo conseguisse encontrar um lugar de alinhamento. E muitas vezes é isso que vai acontecer. Nós vamos pedir, porque acreditamos fielmente que é aquilo que nós precisamos, até que chega um momento e nós dizemos, amém, Pai, seja feita a tua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que a gente não mede consequências, às vezes. A gente às vezes pede uma coisa só olhando os prós, né? A gente não olha os contras. Não medimos consequências. Então o Senhor, Ele está dizendo, você pode falar, perseverar, mas não fique repetindo as coisas, como eles fazem. É uma oração vazia, eles estão fazendo aquilo só para chegar onde Ele quer. E aí no 8 ele fala, então não seja como eles, porque Deus sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Se Ele sabe, irmãos, então o que Ele quer? Ele não falou, não seja como eles, não precisa orar, Deus sabe o que você precisa. Tem gente também que vai por esse caminho. Ah, irmã, não vou orar, Deus já sabe o que eu preciso. Para. Muitas vezes, irmãos, isso é a nossa falta de fé disfarçada. Nós não acreditamos que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai conceder, e nós fingimos que estamos simplesmente seguindo a palavra, dizendo, o Senhor sabe o que eu preciso. Não é, eu que não acredito que Ele vai me dar. Eu não acredito que adianta orar, eu não acredito que funciona. Então eu vou vivendo essa vida assim, mais ou menos, sabe? Uma espiritualidade rasa, mais ou menos. E o que Ele quer então aqui? Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade genuína. Ele quer você lá naquele lugar onde ninguém está te vendo, onde você expressa quem você realmente é, sem máscara, sem performance, sem preocupação. Que a oração que eu faço aqui, ela não é igual a oração que eu faço no meu secreto. Irmãos, nem imaginam como é que é a oração que eu faço no meu secreto. Não é igual, irmãos. Não é igual. Às vezes a gente até se escandaliza se ouvir um irmão orando no secreto. E é isso que o Senhor quer. Ele fala, eu quero o seu coração, do jeitinho que ele está aí. Cheio de dor, de angústia, de raiva, de desejo de vingança. É isso que eu quero. Porque no público a gente ora, Senhor, abençoa fulano. No secreto a gente está, Senhor, prepara e leva. Olha aqui esse atribulado. É diferente, irmãos. Vamos ser honestos. Né, irmã Mara? Mata esse desgraçado. Mata ele. Porque as pessoas conseguem ser verdadeiros assim. Né? Como a irmã Mara foi aqui para nós, exemplo que ela deu. E dá, irmãos. E dá. Então é isso que eu tenho. É isso que o Senhor quer, irmãos. Relacionamento genuíno. Sabe o que o Senhor não quer? Se tornar um estranho com quem nós não sabemos conversar. Quantas pessoas dizem, eu não sei orar? Irmãos, o que é isso? Como assim você não sabe orar? Como assim? Começa a fazer até que aquilo se torne natural para você. Ai, Tati, mas eu não sei o que orar, como orar. Vai orar uns salmos, então. Fica quietinho na presença do Senhor. Por que você acha que tem que estar falando o tempo todo sem parar? Fica quietinho ali. Fala com o Senhor. Sabe quando você está com uma pessoa que você não tem intimidade? Aí vamos supor, é um colega do teu amigo. Aí ele deixa vocês dois assim sozinhos. Fica aí que eu vou ali. Irmãos. Aí fica assim, ó. Será que vai chover essa semana toda, né? Rapaz, eu ouvi que tá vindo a tempestade Francis, né? Tá vindo a tempestade Francis. Olha, pastor. Escatológico, né? Passou pela madeira e tá vindo pra cá, pro continente. Rapaz, você viu, não sei o quê. Ai, que o jogo e tal. Aquelas conversas assim, ó, superficiais. Aí morre o assunto, aí fica aquele silêncio. Só que é um silêncio desconfortável. Não é um silêncio de quem está confortável na presença de quem se conhece. Aí a pessoa puxa um outro assunto, né, para tirar o desconforto. Ah, mas você mora onde? Você está aqui há muito tempo. É isso que Deus não quer que nós tenhamos com Ele, irmãos. A gente para orar e fica assim. Tá, mas eu vou orar o quê? Eu vou falar o quê? Eu nem conheço essa pessoa. Eu vou pedir o quê? Eu nem conheço. E o Senhor está dizendo, vem para aqui. Eu estou lá naquele lugar. Sabe aquele lugar onde você está e que ninguém está te vendo? E que você faz um monte de coisa errada porque ninguém está te vendo? Eu estou ali. E eu quero que ali você fale comigo. Eu quero que ali você entenda que eu não vou embora por causa do seu erro, do seu pecado. Eu não vou embora por causa do seu trauma, que você não abre para ninguém com medo de ser abandonado. Eu não vou embora, eu não sou como as outras pessoas. Eu não me importo.
porque eu posso mudar isso. Eu não me importo com o que você vai trazer para mim, porque eu posso restaurar isso. Eu não me importo se você não consegue se desvencilhar desse pecado, porque eu consigo te libertar disso. E às vezes a gente acha, ai Senhor, quando eu parar de fazer isso, aí eu vou ser crente de verdade. Irmãos, sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Inclusive, seguir a Ele. Inclusive, sermos fiéis a Ele. Então, vá para o teu secreto com todos os seus problemas. Vá para o secreto com todo o seu pecado, toda a sua escuridão. E jogue diante do Senhor e fale, é isso aqui, ó Senhor. Olha como eu sou miserável, pobre, pecador. Olha isso aqui, Jesus. E Jesus vai olhar e vai falar, já vi coisa pior. Vamos resolver isso com muita facilidade. Fique tranquilo. Então, irmãos, existe uma diferença, né? Sermos conhecidos por Deus. Esse é o nosso objetivo. É não chegar naquele dia, Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa, eu me cansei tanto, e o Senhor dizer, sabe que eu não te conheço? Nunca te vi. Talvez você estava lá no quadro, lá do staff. Você estava lá na escala da pregação, mas eu não te conheço, eu não sei quem você é. Eu não... Tchau. Um dia eu ouvi esses dias o Lucinho falando, entra ali no elevador, aperta o I. E vai. Né? Segue teu caminho. Mas por que é tão difícil, irmãos, nós estarmos a sós com Deus? Porque o secreto exige aquilo que é tão difícil hoje. São as trombetas? Mais alguém está ouvindo as trombetas? Por quê, gente? Porque o secreto exige o quê? Humildade. Eu preciso dobrar os joelhos como alguém que sabe que não merece nada, que não faz nada de bom, nada de certo, que depende da graça do Senhor. Exige disponibilidade, tempo, disciplina. Tudo aquilo que a gente tem lutado nos dias de hoje para desenvolver. Disciplina. O nosso tempo que é tão precioso. E a gente falha porque tenta incluir Deus na nossa agenda. Quando é a nossa vida que deveria girar em torno dele. Irmãos, nesse momento de secreto, o Senhor me quebrou de várias formas que você possa imaginar. E uma delas foi, olha a sua agenda. Irmãos, eu tenho uma agenda muito cheia. Mas o meu momento com Deus não aparece ali em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque Ele se encaixa onde dá. Porque Ele se encaixa no tempo que sobra. Seja no final do dia, seja no meio da tarde, é onde eu vou colocar. Eu vou colocar, mas é quando sobra, irmãos. E é por isso que é tão difícil esse tempo de secreto. Porque a gente tenta incluir Ele na nossa agenda. Olha quão preciosos nós somos. Olha quão maravilhosos nós somos. Vamos incluir Deus na minha maravilhosa agenda de compromissos, reuniões e convívios e etc. Quando a nossa vida deveria girar em torno dele. Não é nesse dia, afinal não vai dar para fazer o devocional hoje, não vou conseguir orar. Ora no final do dia, irmãos. Ora no final da hora, vai. Continua achando que você vai mesmo orar no final. Sabe que você vai orar no final do dia? Ai, Senhor, Pai do Senhor, abençoa meus pecados. Você está exausto, irmão. Você está exausto. Estamos exaustos. E tudo bem isso acontecer uma vez ou outra. O que isso não pode se tornar é um hábito. Esse é o problema. É quando isso se torna o normal, o aceitável. É eu terminar o dia, fazer uma oração de 2, 3 minutos e achar que aquilo é suficiente para conhecer o Senhor. Achar que aquilo é suficiente para ouvir o que Deus tem para falar comigo. E nós dizemos, ai, Tati, mas eu oro o dia inteiro. Eu oro lavando louça, fazendo as coisas. Não. A gente fala o dia inteiro. A gente fala o tempo todo com Deus. Larga tudo em cima dele. Parece que ele é um psicólogo. Eu vou ali, deito no divã, falo. Mas eu não sei nada da vida dele. Aí eu ouço uma orientação ou outra, viro as costas e faço aquilo se eu quiser ou não. Eu decido se realmente aquilo ali se aplica para o que eu estou querendo ou não. Então, falar com Deus não é a mesma coisa que ter tempo de oração em secreto com Deus. Não é a mesma coisa. Eu preciso parar e ouvir. Você já conversou com uma pessoa que não para de falar e você não consegue falar nada?
tudo que você vai falar, a pessoa te corta. Aí você vai falar um negócio, a pessoa te corta. Você não consegue terminar um fluxo de pensamento. Às vezes, nosso momento com Deus é assim. A gente não ouve nada. Eu não vou para a Bíblia, eu não vou para a palavra, eu não sei o que Ele quer. Eu só quero que Ele me ouça. Eu só quero aquele Jesus que fala, vem a mim que está cansado, sobrecarregado, eu aliviarei. Eu vou lá e jogo tudo nele. E tchau. Vira as costas e vou embora. Eu não sei o que Ele quer fazer com aquilo. Eu não sei como que aquilo pode me transformar. Eu só quero ser justificada. Então, nós precisamos, irmãos, fazer isso aqui. É o que mais ninguém pode fazer por você. A sua vida com Deus. A sua fé, a base. É isso aqui. E a gente não pode fazer isso. O Francis não pode fazer por mim. O pastor não pode fazer por mim. Podem orar por mim, claro que podem. Mas não podem criar em mim um relacionamento de intensa intimidade com Deus. Aqui mesmo, quando o Senhor fala, apartai-vos de mim que eu não te conheço, é essa palavra também, eu não te conheço. Lá de quando o homem conhecia uma mulher, no sentido sexual, não te conheço. Nunca tivemos intimidade, nunca estivemos emaranhados, nunca estivemos eu e você em mim. Nosso relacionamento sempre foi superficial, foi vazio. Só que esse, irmãos, é um lado da moeda. Porque aqui no 9, o Senhor vai começar a dizer qual é a função do secreto. Ele vai dizer, vai lá para onde ninguém está te vendo, para que você não seja tentado pelo seu próprio orgulho, para que você não seja tentado pelo seu próprio ego de ser visto, que está em todos nós, e para que a gente desenvolva uma intimidade real. E quando você chega no secreto, ele fala, quando chegar lá você vai orar assim, olha, você está lá sozinho, aí você vai orar assim, Pai, o Pai é de quem, irmãos? Não é meu. O Senhor está dizendo, você vai ficar sozinho, mas isso aqui não é sobre você. Isso aqui é sobre a minha família, da qual você tem o privilégio de fazer parte. Isso aqui é sobre o meu corpo, que eu vou te preparar para estar inserido. E que eles vão ajudar você a amadurecer aquilo que nós estamos vivendo sozinhos. Eles. Então, a oração do Pai Nosso, ela é um lembrete de que não somos só eu e Deus. A oração do Pai Nosso é uma oração de família. O Pai é nosso. Eu peço perdão por todos. Perdoa as nossas dívidas. Eu peço provisão por todos. O pão nosso de cada dia dá para quem? Dá para mim? Não, dá para nós. Nós quem? Mas peraí, eu estava lá no meio do povo, você manda eu vir para cá para ficar sozinha, aqui no sozinho eu tenho que orar pelo povo de novo? Tem. Por causa da intenção. O que eu quero ajustar é a intenção do seu coração. Não quero mudar a finalidade do teu chamado. O secreto é para a gente não ser tentado pelo nosso orgulho. Não é para isolar do propósito. É para quê? Para nos preparar para Ele. Para nos preparar para a missão. Para nos dar ferramentas espirituais que vão ser usadas para quê? Para a comunidade. Para que servem os dons e os frutos, irmãos? Como seria bom, irmãos? Ah, Jesus, como seria bom. Uma vidinha de secreto com o Senhor. Dia após dia. Ai, que maravilha, irmãos. Como ia ser bom. Sabe por que ia ser bom? Porque no secreto, irmãos, sozinha eu sou um anjo. Sozinha eu sou um anjo. Sou maravilhosa. Me bota com outra pessoa para ver como é que eu não presto nada. Fico impaciente, fico intolerante. Peço para Deus levar. Não vale nada, irmãos. E aí Deus me mostra, você achou mesmo, né, que estava convertido? Deixa eu botar esse irmão aqui no teu caminho. Aí o discípulo fala, quantas vezes que eu vou ter que perdoar? 7, é? Você fala, 7? 7? Só 7? Isso mesmo, filho, 70 vezes 7. Então, irmãos, o secreto nós aprendemos o que Deus quer de nós. E somos uma boa semente. O que a parábola das sementes diz em Marcos 4, do 1 ao 20? No 20, ele termina falando assim, olha,
As outras pessoas, elas são como a semente lançada na boa terra. Elas ouvem a palavra, recebem e dão frutos. Um a 30, outro a 60, outro a 100. Então, o que uma boa terra que recebe a boa semente, ela faz? Ela ouve, ela recebe e ela frutifica. E é aqui que muita gente para no meio do caminho. Dá para ser crente só no secreto? Claro que dá, irmãos. Dá para ser crente completo no secreto? Não. Eu posso ser um chefe de gastronomia sem nunca pisar numa cozinha? Posso. Vou lá, faço a faculdade, pego meu diploma. Posso. Eu vou ser verdadeiramente? Eu vou ter respeito das pessoas que são de verdade? Acho que não. Então aqui a questão é, dá? Dá. Claro que dá. É a base da sua fé. Dá para desenvolver a fé? Dá para amadurecer como cristão sem a igreja? Não dá. E é aqui que a gente precisa ver o que nós queremos ter com Deus. Que tipo de relacionamento e de cristão nós queremos ser. A gente entende que o secreto alimenta a alma e fortalece o espírito. E a igreja alinha o propósito. Forma o caráter de Cristo em nós. Tem uma frase do Dietrich Bonhoeffer, pessoal alemão que fale aí como é que se fala. Ele diz assim, quê? Nem o Hoffacker falou. O que ele fala, irmãos? Olha, cada ato de disciplina pessoal do cristão é também um ato à comunidade. Por sermos membros de um corpo, em todo o nosso ser, e não só quando a gente quer, cada membro contribui para o corpo como um todo. Seja para fortalecer, seja para enfraquecer. Então, todos nós estamos inseridos no corpo. É para isso que nós fomos chamados. Só que alguns estão preocupados em edificar o corpo e outros, sem perceber, estão enfraquecendo o corpo. Porque não tem uma vida de disciplina pessoal. Obriga todo o corpo a ficar o tempo todo se reorganizando. Então, imagina, você quebrou um braço, precisa imobilizar esse braço para ele se recuperar. Todo o seu corpo precisa se reorganizar para aquele período. Ele está inutilizado, mas todo o resto do corpo teve que se reorganizar. No corpo de Cristo acontece igual. Todos aqueles que são inutilizáveis obrigam que o resto do corpo se reorganize o tempo todo para ficar suprindo aquela necessidade, aquela carência. Então você faz parte do corpo, querendo ou não. É para isso que você foi chamado. Como você está inserido nesse corpo, cabe a você analisar e se perguntar. Uma espiritualidade que termina em si mesma é narcisismo espiritual, irmãos. O secreto, ele prepara para o público. E o público ajusta aquilo que a gente tem que buscar no secreto. Então Senhor, sou eu de novo. Lembra que eu falei que estava difícil perdoar? Eu achei que estava chegando lá, mas aconteceu um negócio assim, assado. Me ajuda. Senhor, lembra que eu falei que estava difícil de amar fulano de tal? Você nem imagina. Você nem imagina o que aconteceu. Senhor, eu achei que dentro de mim eu estava cheia de fruto de bondade, generosidade, mas eu fiz o bem e aquela pessoa nem agradeceu. Então, irmãos, a vida da igreja vai nos moldar. Vai mostrar para a gente o que a gente ainda precisa buscar. O que a gente ainda precisa receber? O que a gente ainda precisa melhorar? Ela expõe se a vida no secreto foi só imaginária ou se é real. A vida de comunidade, ela expõe. Porque, irmãos, é como eu digo, sozinhos nós somos anjos de candura. Juntos. Você ouvir a pessoa gritando com você na frente dos outros, e você ter que desenvolver submissão. Juntos. Aprender a orar por um irmão em vez de julgar ele, porque sabe que você é tão miserável quanto ele, tão carente de perdão quanto ele. Então, enquanto nós estamos de longe, eu julgo. Fulano faz isso, fulano é assim, fulano é assado. Mas quando eu estou dentro,
O secreto, ele me joga naquele lugar onde eu percebo que eu não sou melhor do que ninguém. Porque ali eu abro a minha caixa de Pandora, ali eu abro e vejo que eu sou tão miserável, tão pecador quanto. Nossos pecados são apenas diferentes. E aí eu consigo orar pelo outro, ter compaixão do outro, sofrer com o outro, clamar pela vida do outro, pedir a Deus para fortalecer o outro. Na convivência surgem as nossas falhas de caráter. Mas na convivência também surgem os nossos frutos espirituais. O serviço por amor, o perdão, a generosidade, a bondade. Então, irmãos, o relacionamento com Deus é aquilo que ninguém pode fazer por nós. Uma oração sincera, leitura da palavra com meditação. Não é só para dar um check. Meditação. O que Deus está falando conosco? Arrependimento, porque eu sou confrontado pela palavra. Santificação. Isso não depende da igreja. Vida de corpo, que é o objetivo do secreto. É o que você jamais vai conseguir alcançar sozinho. Comunhão, partilha, discipulado, serviço, submissão. O exercer dos dons espirituais. O ensino, a correção tão necessária. Consolo, encorajamento. Isso é o que você jamais vai conseguir desenvolver sozinho. E que é necessário para que você se torne a imagem de Cristo, que é o objetivo de nós termos sido resgatados. Então, a igreja é uma ferramenta que nos protege de nós mesmos, da soberba do nosso coração e da tentação que está atuando e seduzindo desde o Gênesis. Qual é? Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu estou muito bem aqui no meu cantinho. Eu não preciso de ninguém. Cada um que cuide dos seus problemas, que eu já tenho os meus e são demais. Cada um que se vire para lá. O problema é seu, não quero saber de ninguém. Eu venho para a igreja, acaba o culto, ninguém nem me vem embora, porque eu não quero saber de ninguém. Não me interessa a vida de ninguém. Eu só quero cumprir o meu papel de religioso muito bonitinho, fazer tudo o que eu tenho que fazer e tchau. Vocês que se explodam. Mas, irmãos, a espiritualidade bíblica só cumpre seu propósito no coletivo. Já estou terminando. Quando chega a minha vez, a oração é 40 minutos, né? Vocês são demais. Já estou terminando, em nome de Jesus. Irmãos, olha aqui que coisa engraçada. Cornélio está ali conhecendo o Senhor. Aí o Senhor manda um anjo para falar com ele. Imagina a alegria de Cornélio quando vê o anjo. Agora, cheguei. Vou receber tudo. O que o anjo fala para ele? Manda chamar Pedro para ele te falar um negócio. Imagina, quando você, então, você não podia? Você mesmo? Não, por quê? Porque agora você precisa entender que você faz parte de um corpo. Eu estou vendo as suas obras, a sua piedade, Deus está se agradando muito disso. Mas olha só, manda chamar Pedro que ele vai te contar um negócio. Por quê, irmãos? Porque Cornélio agora precisa fazer parte de um corpo. E Pedro, recebendo Cornélio, precisava ser transformado. Olha que coisa linda. Até quem acha que já está lá pronto, ainda tem muita coisa para ser transformado. E o Senhor vai acrescentando pessoas que vão nos mostrando que nós ainda temos muito para ser transformado. Então, através de Cornélio, o Senhor tira escamas dos olhos de Pedro, dizendo que eu quero gentios. E Pedro fica pasmo quando ele fala, como assim esse povo gentio, que ainda nem é batizado, recebeu o Espírito Santo? O que está acontecendo aqui? Como assim? Um Deus que quebra. Irmãos, Deus, ele quebra padrões. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E ele nos usa para isso. Então, o Senhor Jesus aparece a Saulo fica cego, vai lá para a casinha. Aí, o que o Senhor faz? Ele aparece de novo e restaura a visão dele? Não. Ele vai lá falar com Ananias e fala, Ananias, vai lá na rua tal, que você vai impor a mão sobre o homem tal. E ele vai... E Ananias, é o quê? Mas não é ele que está matando os cristãos. Você fala, não, vai lá. Já tive uma conversa com ele. Mas a conversa que eu tive com ele não inclui ele no meio de vocês. A conversa que eu tive com ele mostra para ele o meu propósito. Agora vocês vão direcionar ele para a missão. Olha que coisa espetacular, irmãos. Deus inserindo pessoas na vida uma das outras para que elas possam cumprir a missão e o propósito. Por necessidade, ele precisa? Não, é o que ele quer. Não é engraçado que o Deus que ressuscita Lázaro manda alguém tirar a pedra do lugar? Por necessidade? Então, ele pode ressuscitar um morto e não pode mandar a pedra sair do lugar?
E não é engraçado que depois que Lázaro vem, ele fala, tira as atas da mão dele? Então, você pode mandar ele levantar e não pode tirar as atas dele. Para que isso, irmãos? Inserir pessoas no propósito, no privilégio de viver a missão. Imagina aquela pessoa conversando e dizendo, rapaz, eu fiquei sabendo que foi ele que ressuscitou Lázaro. E ele fala, eu nem te conto. Fui eu que tirei as ataduras da mão dele. O quê? Você? Eu. Você acredita? Fui eu que rolei a pedra. Irmãos, que privilégio maravilhoso sermos inseridos. E é isso que Deus faz o tempo todo na palavra. Israel precisava, irmãos, de Arão e Ur do lado de Moisés, segurando a mão. Que história mais louca é essa? Moisés cansado, eles seguram a mão de Moisés, levanta a mão, o exército vence, baixa a mão. Que história doida é essa? Só para mostrar, irmãos, o poder da união, da comunhão, da parceria. O Espírito Santo, ele inaugura a sua vinda aonde? Numa reunião. Ele vem cumprindo tudo aquilo que Jesus fez. E ele vem completando. Então agora ele nem começa sozinho para depois juntar o povo igual Jesus. Ele já chega no meio do povo já. Ele já entendeu, o corpo já está formado, agora eu venho para o corpo. Então ele vai para o coletivo. Atos 8, 19, a gente tem pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus por imposição de mãos dos apóstolos. Deus usando pessoas para derramar o Espírito Santo. Aos Efésios, Paulo diz no capítulo 5, versículo 18 e 19, não se embriaguem com o vinho que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Como? Como, Paulo? Como podemos nos encher do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo. Sejam cheios do Espírito Santo, como? Vivendo em igreja, compartilhando salmos, louvores, louvando o nome do Senhor. É assim. Por quê? Porque o Espírito Santo atua no coletivo. Então a igreja se torna o termômetro da nossa vida íntima com Deus. É ali onde eu vou frutificar, amadurecer e exercer tudo aquilo que eu tenho recebido no secreto. Sejam dons, sejam frutos. Efésios 4:11 diz, os dons que ele concedeu foram para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas, com o objetivo, com a finalidade de quê? Aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Até que todos nós cheguemos. Todos nós. Então, tudo que ele deu é para a gente se edificar. Até que todos nós juntos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita medida, estatura da plenitude de Cristo. A comunidade se torna o espaço visível daquilo que é invisível, daquilo que a gente está vivendo sem ninguém ver. É o lugar teológico onde Deus forma o nosso coração, o secreto. E na igreja, na comunidade, vai ser o espaço onde essa formação vai ser discernida, confirmada. Então eu descubro se o que eu estou vivendo no secreto realmente é real, ou se eu estou só delirando, e me direciona para a missão. Então Deus me deu um chamado lindo, irmãos, para o Ministério do Louvor. Rui, Deus me chamou para o louvor. Rui, sobe como perfume, não sobe como nota. Só aviso isso para você. E aí, só que aí a igreja é que vai confirmar isso. Então eu vou chegar aqui, eu vou louvar e os irmãos vão dizer, então, Tati, fica linda a palavra mesmo, que é uma bênção, vai ser uma bênção. Eu vou confirmar se aquilo que eu recebi do Senhor realmente é ou não é. Ou alguém pode dizer, olha, realmente tem alguma coisa aí. Eu vou te indicar uma aula de canto, uma aula de tal, fulano de tal, e você vai aprimorar o seu dom. É assim, irmãos. É assim que vai funcionando. Colossenses 3:12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, isso aqui você acha no secreto. Quem você é, a sua identidade e a santificação. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Frutos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Para quê? Suportem-se uns aos outros. Perdoem-se mutuamente. Se alguém tiver falha, queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição,
Que a paz de Deus seja o juiz em vossos corações, pois foi para essa paz que foram chamados em um só corpo. Foi para essa paz que foram chamados em um só corpo. Então, irmãos, sem o secreto, a sua fé morre. Mas sem a igreja, a sua fé não amadurece. O secreto sem a igreja é um misticismo religioso. É um evangelho autorreferente. A igreja sem o secreto é pura religiosidade. É você fazendo sem intenção, sem finalidade com o Senhor. Só porque acha que tem que fazer. Só porque quer fazer. Só porque precisa. Sente que precisa. Eu vou lá que é para o pastor não achar que eu estou desviado. Então, que nós possamos, no secreto, buscar ao Senhor verdadeiramente. Ter Ele como centro da nossa vida. Que a nossa agenda se encaixe nele. Não que Ele se encaixe no nosso tempo, quando dá, quando sobrar. Que nós estejamos entranhados nele. Que a gente se conheça intimamente. A ponto de eu pensar uma coisa e saber, meu Deus não se agrada disso. Meu Deus, o que eu fiz? Olha o que eu fiz aqui. Aí, como diz o pastor, tem que me converter de novo. Por quê? Porque eu sei que não é aquilo que o Senhor quer. Eu conheço Ele. Eu conheço a vontade dEle, a palavra dEle. Eu sei que eu estou toda errada. E vou ter que voltar ao caminho, fazendo tudo de novo. Mas que nós buscamos esse lugar de emaranhamento, irmãos. E que depois de receber isso, de edificar essa vida nossa com Deus, a gente vem para cá, para ser testado. Vem para cá, deixa a gente testar aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Deixa a gente testar a tua paciência, deixa a gente testar a tua dedicação. Nós somos provados, irmãos, diariamente. Não teve aqui na brincadeira, quem já teve vontade de enforcar o Francis? Perguntaram mesmo. E algumas pessoas, não sei quem, levantou a mão. Deixa a gente testar, irmãos. Que nós possamos juntos crescermos em amor, edificando o corpo de Cristo. Entenda, você foi chamado para fazer parte, e você faz. Seja como for, você está inserido no corpo de Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.